E hoje nós vamos falar sobre os principais pontos que ocorreram no episódio 7 da série The Last of Us da HBO. Salve, salve meus guerreiros, Ricardo Menuso trazendo mais um vídeo aqui para o canal, seja muito bem-vindo. Já peço para vocês se inscreverem e ativar a notificação, que aqui tem sempre vídeos relacionados ao mundo geek. E hoje, sem mais enrolação, nós vamos falar sobre o que aconteceu no episódio 7 de The Last of Us da HBO. Um episódio que, ao meu ver, foi muito bom, cumpriu o papel que se propunha a fazer, que era pegar a DLC. A DLC é um conteúdo extra que é lançado depois que o jogo é colocado à venda. Então a DLC veio depois do jogo, teve toda a história do jogo e depois esse conteúdo extra. E nesse episódio, o objetivo era simplesmente pegar o que tinha no conteúdo extra do jogo de The Last of Us e transformar em um episódio. A DLC é bem curta, em aproximadamente 2 horas você conclui ela, então tinha tempo suficiente para colocar 2 horas em um jogo dentro de um episódio de 1 hora. Então eles fizeram muito bem, foi muito parecido. A DLC, o episódio é praticamente a DLC. É claro que, como já é de costume, o que falta em The Last of Us é ação, a DLC também é da mesma forma. Tem muita coisa na DLC relacionada à ação, relacionada a infectados, que não tem na série. Mas a gente já está acostumado com isso aí. Eu já falei e eu tô até um pouco impressionado, porque The Last of Us teve um orçamento de 100 milhões de dólares. É um orçamento que acho que é alto, né? Então acredito que colocar infectados na tela ali, tempo de tela, não seja algo tão caro. Até porque não envolve efeitos especiais. É uma roupa praticamente pronta ali, você confecciona 5 roupas, é o suficiente. E coloca lá as pessoas para vestirem e interpretar. Depois você usa mais 5, reaproveitando, entendeu? Então assim, teve um infectado nesse episódio, o que é muito pouco. E é esse um infectado que é o responsável por contaminar tanto a Ellie quanto ao Riley. Mas vamos por parte. O que aconteceu neste episódio? Mostra já de cara que o Joel está vivo, algo que eu pensei que demoraria para ser apresentado. Eu pensei que esse episódio inteiro não trataria do Joel e iria criar aquele suspense de que ele havia morrido mesmo. Eu acho que seria até mais interessante. Eu imaginei que até seria mais interessante. No jogo demora um pouco mais para você perceber que ele está vivo, até cria um pouco mais de suspense, onde você começa a controlar a Ellie nesse momento. Você joga o jogo inteiro com o Joel e nesse exato momento você começa a controlar a Ellie. Então você começa a caçar com a Ellie durante o jogo, então você imagina realmente que algo ruim aconteceu. Até depois você ser apresentado que o Joel estava vivo. Nós fomos apresentados a uma personagem nova chamada Riley, aquela melhor amiga da Ellie. Então eles aprofundam bastante isso, porque no jogo não é tão aprofundado como é aqui nesse episódio. Foi muito bom. É a melhor amiga da Ellie, ela se torna vagalume e aí ela tenta buscar a Ellie também para se divertir, para fazer parte dos vagalumes aqui no episódio. Leva ela para um shopping abandonado na cidade, onde agora foi religado a energia. Então é bem interessante. No jogo é exatamente a mesma coisa. Então elas vão lá e tem muita cena idêntica, completamente idêntica ao conteúdo extra do jogo de The Last of Us. A cena do carrossel, em que as duas estão ali andando naqueles cavalinhos, é incrível quanto é idêntica. É idêntica essa cena, ficou muito boa. Então, em se tratar de adaptação, de fidelidade, foi impecável esse 7º episódio. Tanto na cena do carrossel, que foi incrível, a cena da máquina de foto, incrível, foi exatamente muito parecido. Depois elas vão para aquela cena em que elas se fantasiam, colocam aquela máscara, é muito idêntica ao que acontece no jogo. Teve outras ocasiões, como a brincadeira de arminha de água, que não tá na série, a brincadeira de jogar tijolo num vidro de um carro, que tinha também dentro do shopping, não tá na série. Até porque não dá para você colocar tudo. Mas eles colocaram bastante coisa. E quem achou ruim o 7º episódio é porque não viu a DLC. Estamos aí talvez diante do episódio que tenha sido mais fiel ao jogo, tá? Há controvérsias aí, eu ainda preciso analisar melhor isso. Mas o 7º episódio tá de parabéns com um nível de fidelidade ao jogo.
Teve a máquina do Mortal Kombat lá, que o Mortal Kombat é um jogo da Warner, que no caso é dona também da HBO. Então eles facilitaram isso daí e fizeram até um marketing um pouco forçado. Ficou mostrando muita tela do jogo Mortal Kombat várias vezes, mostrando fatalities e tudo mais. Eu achei um pouco exagerado, mas foi um marketing aí de Mortal Kombat que no jogo também não é assim. Como a Sony não é dona do Mortal Kombat, no jogo original, ali eles estão tratando de um outro jogo fictício, que não existe. E aqui na série eles fizeram questão de colocar o Mortal Kombat em excesso. Fez um marketing bem agressivo. Com relação ao beijo, eu vi algumas pessoas falando, pô, mas que lacração. Não, cara, a Ellie é lésbica, tá? Pra quem sabe da história original, não teve nenhuma surpresa, não forçaram nada. Diferente do que aconteceu lá com o Bill, que todo mundo imaginava, tinha grandes indícios de que ele também tinha essa pegada do homossexualismo, mas não é apresentado daquela forma como foi apresentado no terceiro episódio. Então muita gente reclamou por isso, por terem colocado muita coisa nova. Foi de longe o episódio mais distante da história original, tá? Então aqui a questão não é contra isso, não. A questão que eu vejo claramente não é o famoso lacrar que eles chamam, mas fugir da história original. Aqui no caso, quem conhece a história ficou super satisfeito com o desenrolar ali da Ellie com a Riley, porque é assim que acontece, não tinha que ser diferente, não tinha que ter um cara lá pra ela, entendeu? Porque se tivesse um cara lá, em vez de uma amiga, se fosse um amigo, ia mudar a história, não ia ser legal. O que as pessoas querem é ver a história original, como ela é, e muda uma coisa ou outra, mas não fugindo da história original. Então, show de bola aquele momento lá entre a Ellie e a Riley, foi incrível, foi muito parecido com o jogo. Mostra a cena da infecção, cara, onde no jogo são vários infectados correndo atrás delas. E é muito mais emocionante ali, mas no final a Ellie acaba sendo mordida no braço e a Riley na mão. E eles fizeram questão de mostrar isso muito bem detalhado na série também. Depois mostra as duas lá desesperadas, sem saber o que fazer, planejando como vai ser a morte delas, porque era certo que elas iriam morrer, e nós sabemos que apenas a Riley morre. No final do episódio mostra a Ellie ali costurando, achando alguns medicamentos para poder costurar ali o ferimento do Joel, que foi bem profundo. E isso tem também na DLC, no conteúdo extra do jogo. Então, em resumo, o sétimo episódio foi excelente. Eles pegaram tudo de importante do conteúdo extra do jogo de The Last of Us e fizeram uma excelente adaptação. Claro, como sempre, torno a falar aqui, o que peca em The Last of Us é a falta de ação. É completamente fraco a questão de ação e eu levo mais uma vez aqui a questionar se o Craig Mazin ele realmente tem essa pegada de ação, porque o cara me mostra a cada episódio que ele é fraco, que ele não sabe fazer ação. Ah, e o Neil Druckmann que tá na série também, pô, o Neil Druckmann nós sabemos que ele dá conta, porque ele fez o jogo. E o jogo é 100% ele que manda, entendeu? Então se The Last of Us tem toda essa ação, tem toda aquela pegada, tem toda essa premiação, é Neil Druckmann, cara. É ele que manda e desmanda lá na Naughty Dog com os jogos de The Last of Us. Então ele é o criador, ele é o diretor, ele faz tudo. Agora ali, nós sabemos que o Craig Mazin tem um peso maior do que ele. E fica claro, no terceiro episódio ficou claro que aquelas mudanças que ocorreram no episódio do Bill e do Frank, foi o Craig Mazin que inventou isso. E o Neil Druckmann não tem como bater força com ele, né? A verdade é essa, ele é o criador da série, ele não é diretor de filme, não é diretor de séries, então ele tá ali no mundo novo para ele. Então ele vai ter que seguir praticamente a decisão do Craig Mazin. Claro que, como ele é o criador da série, coisas que forem muito absurdas, ele não ia concordar, né? Que fosse mudar completamente. Mas ele não tem muito o que fazer. Eu acredito que ele tem peso ali, talvez de 40% dentro do mando da HBO ali, mas a palavra final ali normalmente é do Craig Mazin. E falar, pô, a série The Last of Us tá fraca por causa do Neil Druckmann. Eu acredito que não, cara, porque o Neil Druckmann fez os jogos que são eletrizantes do início ao fim, cenas épicas do início ao fim. E na série não tem isso. Quem que é o responsável? É o Neil Druckmann que tá comandando 100% a série? Não é. Aí você pega, só pode ser o Craig Mazin, pô.
Não tem outra escolha. Você pega o Chernobyl do Craig Mazin que ele dirigiu. Não tem ação. É uma coisa, ele só relata. Então, pra mim, tá praticamente com o martelo batido de que o Craig Mazin, ele não sabe fazer cenas de ação. Tô aí esperando mais 2 episódios que faltam, o 8º e o 9º, pra gente concluir a série de The Last of Us. Acredito que nesse final vai dar uma melhorada, porque no jogo melhora muito, então a tendência é de que melhore bastante agora na série, porque se não melhorar vai ficar muito para trás. E é isso, mas o episódio 7 foi impecável, incrível, de parabéns, foi muito bem feito, exatamente como é The Last of Us Left Behind, que é o nome da DLC. Se você, eu não vou colocar as cenas do jogo aqui nem nada, porque isso toma muito tempo, e eu tô mais convencido de que The Last of Us jogo e The Last of Us da série não tem mais nenhum vínculo. Eles têm que ser completamente, não dá para comparar mais, tá? Porque nós chegamos no ponto, porque é inevitável, você sempre assiste algo comparando com o original. É sempre assim. Você assiste um Senhor dos Anéis comparando com o livro, você assiste um Game of Thrones comparando com o livro, sabe? Você assiste um filme de Resident Evil comparando com o jogo, que é o original. E a mesma coisa aqui com The Last of Us. Tá todo mundo assistindo a série e comparando com o jogo. Pelo menos quem jogou, é claro. Quem não tem conhecimento do jogo não tem como comparar. Eles apenas assistem e tomam a sua decisão ali, se gostou ou não. Mas quem conhece o conteúdo original, é inevitável comparar. Mas eu quero alertar aqui, não se deve mais fazer esse tipo de comparação, porque são coisas diferentes. Chegou-se a um ponto ali em que não dá mais para comparar. Já desde o 3º episódio já dava para falar, pô, não dá muito para comparar, mas aí foi o 4º melhorou um pouco, mas ainda fraco em questão de ação. 5º foi muito bom, 6º foi para mim o melhor episódio, apesar da divergência lá de que o Joe foi ferido de forma diferente. Eu até entendo que a série tá querendo colocar o Joe mais humano, porque no jogo o cara é praticamente um deus. O cara mata todo mundo, geral, não tem dó de nada, não tem... É como um Kratos. Quem conhece Kratos aí de God of War sabe do que eu tô falando. É um Kratos de The Last of Us, o Joe. Ele não tem tempo ruim com ele. Então, e se você analisar na vida real, aquele ferimento do Joe no jogo é praticamente impossível de se sobreviver. Perfurou tudo, cara. Perfurou o intestino, perfurou geral, cara. Pesquisa aí no Google se uma perfuração de intestino e tudo, se existe chance da pessoa sobreviver. Ainda mais a Ellie, que cuidou dele sozinho, né? Então, a gente foi bem... Quando aconteceu isso no jogo, eu falei, morreu. E aí o jogo dá a entender de que ele morreu mesmo. E quando ele não morre e é curado ali, sobrevive com a Ellie dando remédio e cuidando dele, sem ir em médico, sem ir em nada, a Ellie é completamente uma pessoa inexperiente, fica meio forçado, né? Fica meio forçado. Esse ponto no jogo forçou. E aí na série eu acredito que eles tentaram mudar isso, estão colocando o Joe ali mais um humano, frágil, com uma pessoa normal, realmente, né? Porque como eu falei no jogo, o Joe é praticamente um deus, cara. É imbatível, invencível, entendeu? Então tem essa questão que dá pra gente entender, apesar de eu preferir a versão do jogo, né? Mas dá pra entender a forma como eles estão colocando o Joe na série. É até mais realista, né? É até mais realista. Convenhamos que é muito mais realista o Joe ser como ele é na série, né? Mas no geral é isso. Não dá mais pra comparar o jogo com a série. O jogo é épico. O jogo The Last of Us 2, a parte 2, foi considerado um dos jogos mais premiados da história. Então The Last of Us o jogo está em um patamar inalcançável pela série. A série não vai conseguir ser melhor do que o jogo. Não vai. Mesmo que a série vire água para o vinho no 8º e 9º episódio, não vai ser mais suficiente para ser melhor do que o jogo. É a minha opinião, tá? É a minha opinião. Quem tá gostando aí, beleza. A série, como eu tô falando, é ótima. Tá com uma nota aí de 9.2, na faixa de acima de 9 no IMDb. É ótima. Só que o jogo tinha nota quase 10, cara. Era 9.8 e o jogo é épico, tá? Então, muita gente tá falando, pô, estão criticando muito The Last of Us, como esse 7º episódio foi perfeito. Não tem o que reclamar. Foi exatamente a adaptação do jogo. Só que no jogo é melhor. A experiência é muito mais aprofundada. É melhor. Então não dá mais pra comparar. Então fica bem claro aí. Porque a gente esperava muito de The Last of Us. Muito mesmo. Eu esperava muito dessa série de The Last of Us.
E eu vi claramente que a série é ótima, é muito boa, mas não dá pra ser como no jogo, não dá. O jogo consegue ser muito mais imersivo, consegue ser muito melhor, muito mais aprofundado. Quem jogou The Last of Us 2 sabe do que tô falando, cara. Foi o jogo mais impactante da minha vida até hoje. Não tem nada comparado com The Last of Us Parte 2. Mas é isso, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do episódio 7 de The Last of Us. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e ter uma playlist com vários, tudo sobre a série The Last of Us da HBO, tem na playlist aqui que eu vou deixar no final para vocês assistirem. É isso, forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!